grave que o Supremo, pela própria Constituição, já tem muitos poderes. Primeiro porque a Constituição trata sobre tudo. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Davi Alencar, jornalista do Poder 360 e hoje vamos entrevistar o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil por São Paulo. Kim tem 29 anos, é natural de Salto, em São Paulo, e está em seu segundo mandato como deputado federal. Ganhou projeção nacional em 2014 ao participar da fundação do Movimento Brasil Livre, o MBL. Atualmente se dedica à consolidação do recém-criado Partido Missão e seu mandato na Câmara dos Deputados. Kim, muito obrigado por participar dessa entrevista. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 16 de setembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu gostaria de começar perguntando sobre como o senhor avalia hoje o equilíbrio entre os três poderes, especialmente diante desse debate entre a anistia e o protagonismo do Supremo. Não, absolutamente desequilibrado, né? O Supremo, primeiro, a gente tem um problema grave que o Supremo, pela própria Constituição, já tem muitos poderes. Primeiro porque a Constituição trata sobre tudo, né? Então ela trata sobre previdência, ela trata sobre legislação trabalhista, sobre legislação tributária. Então tudo vai parar no Supremo, né? O Supremo fica discutindo os juros das dívidas dos estados, quanto que deve ser, título de futebol, né? Furto de sabonete. Então, causas que nunca deveriam ser discutidas pelo Supremo Tribunal Federal acabam sendo porque a nossa Constituição prevê isso. E tem um outro ponto, tem outra peculiaridade do Brasil, das várias, né, que o Brasil tem, ele é campeão em ter coisas únicas que são uma desgraça. Uma delas é a gente ter um modelo de controle de constitucionalidade europeu combinado com o americano. Por quê? O controle americano ele é baseado em casos concretos, né? Então, tanto que a gente vê, né, tem o famoso Marbury versus Madison, sempre que a gente vê algum caso, estuda algum caso americano, é sempre alguém contra alguém, né? Porque são casos concretos que sobem até a Suprema Corte e aí, com base naquele caso concreto, a Suprema Corte dá um entendimento para outros casos semelhantes de acordo com a sua Constituição. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Um juiz de primeira instância pode declarar a inconstitucionalidade incidentalmente de uma lei, né, sem que aquilo tenha efeito, né, erga omnes contra todos, para todos os outros casos. Da mesma maneira que o Supremo Tribunal Federal pode analisar um recurso extraordinário, um caso concreto pode chegar até o Supremo e o Supremo firmar um entendimento constitucional com base nisso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um controle abstrato europeu, que é o seguinte: eu entro com uma ação direta no Supremo para o Supremo declarar ou não a constitucionalidade de uma lei. Então, a bizarrice já começa aí. A gente tem dois modelos concentrados que fazem com que mais casos, mais julgamentos de constitucionalidade cheguem até o Supremo Tribunal Federal, mais do que na Europa, mais do que nos Estados Unidos. O outro ponto é que o nosso Supremo Tribunal Federal, diferente dos tribunais constitucionais europeus, ele faz parte do judiciário. Então ele acaba julgando políticos, como a gente tem aqui o foro privilegiado, que eu sou contra. Ele concentra o poder de julgar leis, de julgar casos concretos e de julgar parlamentares. E aí, como é que a gente faz para responsabilizar o Supremo Tribunal Federal se quem responsabiliza o Supremo é o Senado, mas quem julga os senadores é o Supremo, né? Ou a gente muda o foro para o STJ, para outra corte, ou acaba com o foro, que é a minha proposta. Mas mesmo com a Constituição dando superpoderes para o Supremo ainda extrapola esses superpoderes, né? A gente vê, vocês todos sabem que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Bolsonaro, né? Pelo contrário, é um adversário político que eu anseio derrotar o quanto antes, né? Com o nosso partido Missão. Mas é inegável que o processo dele, primeiro, foi julgado, né, numa instância incompetente, né? Porque você tem dois entendimentos possíveis. Um entendimento é de que o caso é de grande relevância e que, portanto, quem cometeu aqueles crimes tinha cargo com foro na época dos crimes e, portanto, precisam ser julgados no Supremo. Segundo esse entendimento, eles precisariam ser julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal e não numa turma. A turma é absolutamente incompetente para julgar. Segundo outro entendimento... Então, perdão, o senhor então é alinhado então com o voto do ministro Luiz Fux? Sim, nesse sentido sim. Eu acho que ou precisaria ser julgado pelo Pleno ou julgado pela primeira instância, que é o meu entendimento. Porque o Supremo, ele vai mudando a jurisprudência de acordo com a sua conveniência, né? Quando você vê, eu me lembro de assistir um julgamento nos Estados Unidos de que um justice, né, um ministro da Suprema Corte americana, dizia: olha, eu não acho bom que a gente mude o nosso entendimento porque a jurisprudência é muito recente. E a jurisprudência tinha 50 anos, né, que eles consideravam uma jurisprudência recente. Aqui, de 2 em 2 anos, de acordo com quem está sendo julgado, o Supremo muda a jurisprudência. Então, o entendimento anterior era restritivo em relação ao foro. Era o seguinte: você, né, só tem foro
por crimes cometidos no exercício do mandato, em função do mandato, enquanto você estiver no mandato. Então, o crime precisa estar relacionado ao mandato. Se você estiver no exercício do mandato, for parlamentar, mas cometer um crime que o Supremo considere que não tem relação com o seu mandato, você já não tem foro. No exercício do seu mandato, então você sai do cargo, você não tem mais. Em razão dele. Então, deveria ser julgado segundo o entendimento do próprio Supremo na primeira instância. O problema já começa aí. Outro ponto, você negar o acesso para a defesa de todo o inquérito até o momento da denúncia. Ora, antes da denúncia, a defesa precisa ter acesso para já preparar sua resposta à acusação, né? E você não teve acesso a esses documentos. E depois da denúncia, foi liberado 90 terabytes. Para quem não tem noção do que significa terabyte, vamos traduzir tudo isso se fossem documentos do Word. É claro que tem imagens, vídeos, etc. Mas se fosse documentos do Word, se o advogado lesse 1000 páginas por segundo, ia demorar alguns anos para ele terminar de ver tudo. Então, assim, foi dado um prazo curto, né, para a defesa analisar uma infinidade de documentos que só foram disponibilizados depois da denúncia. Então, assim, é um processo cheio. O próprio ministro Alexandre de Moraes, suspeito para julgar, porque ele supostamente é uma das vítimas. Segundo ele próprio, teve um plano para assassiná-lo. Então, peraí, imagina que eu sou juiz e eu estou julgando um plano para me assassinar. Vamos supor que o plano exista, que de fato aquelas pessoas são as culpadas, que tenha toda a materialidade. É óbvio que eu vou condenar. Tinha um plano para me matar. É evidente que eu sou suspeito. Mas teve o julgamento da suspeição e até o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, votou contra o Bolsonaro, dizendo que o Alexandre de Moraes sim tinha competência para isso. E isso sem falar nos vários e vários abusos, principalmente naquelas ameaças de pauta da Rosa Weber, de querer decidir sobre aborto, de querer decidir sobre droga, de querer decidir sobre marco temporal contra a jurisprudência do próprio Supremo. Então, os principais assuntos da sociedade brasileira que deveriam ser debatidos pelo parlamento, não são. Mas aí eu não vou culpar só o Supremo, eu vou culpar o próprio parlamento, que é covarde, que não defende as suas próprias prerrogativas. Qual foi a postura que a gente teve do presidente Davi Alcolumbre e do presidente Hugo Mota em defesa das prerrogativas do parlamento? Em defesa da prerrogativa de legislar, em defesa das prerrogativas dos seus parlamentares? Nada. Qual foi o processo que foi começado pelo Senado para responsabilizar algum ministro do Supremo por alguma coisa? Nada. Zero. Então é a covardia e o próprio despreparo também dos parlamentares que faz com que o Supremo tenha essa atitude. E tem muito deputado também e senador que tem um discurso contra o Supremo, que engana o eleitor, mas na hora de votar em fim de decisão monocrática, em ampliação das possibilidades de impeachment do ministro do Supremo, de assinar no mandato do Jair Bolsonaro a CPI da Lava Toga, né, Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, que articulou a retirada de assinaturas, porque o Toffoli tinha dado uma liminar para salvar ele da investigação de rachadinha. Então, assim, a gente chegou nesse ponto de hipertrofia do Supremo por causa da covardia do parlamento e também da covardia do próprio Bolsonaro quando era presidente da República. E o senhor acredita que haverá uma mudança breve desse esquema todo? Não acredito que vai ter mudança no curto prazo, porque o parlamento continua acovardado. Nas próximas eleições não há chance de um novo parlamento mudar isso? Não, nas próximas eleições, eu acho que existe alguma esperança da renovação de 2/3 do Senado trazer uma postura diferente. E eu acho, pessoalmente, o meu voto para senador vai ser de um senador que prometa uma postura firme em relação ao Supremo. Óbvio que eu vou considerar importante as propostas deles em relação a políticas públicas, mas vai ser uma preocupação secundária. Minha principal preocupação, no meu voto, e eu acho que a população deveria fazer o mesmo, para senador da República é a postura em relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque não dá para ter senador que se elege com um discurso de direita, chega lá, vota no Zanin ou no Flávio Dino para ser ministro do Supremo. O senhor acredita que um projeto de anistia, que inclusive afete o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem chance de passar, primeiro, ser pautado, segundo, passar na Câmara, chegar no Senado, eventualmente o presidente Lula sancionaria ou não, e o STF teria algum tipo de manifestação nesse caso? Eu acho que a chance do Bolsonaro ser anistiado é muito próxima de zero. Primeiro porque os bolsonaristas fizeram um acordo para votar no Hugo Mota em troca de cargo na mesa diretora e em troca de presidência de comissão, ou seja, de mais assessor. Não fizeram compromisso nenhum para ele pautar a anistia, não fizeram compromisso nenhum para ele pautar a fim de decisão monocrática, não fizeram compromisso nenhum para ele pautar qualquer medida de restrição aos poderes do Supremo Tribunal Federal. Mesmo porque o Hugo Mota tem uma excelente relação com os ministros do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe disso.
Os bolsonaristas fizeram um acordo para votar nele mesmo assim. Então, o erro já começa aí, em você ter um discurso para o seu eleitor, aí chega na Câmara e você vota no Gumota. Né? Outro ponto. Vamos supor que seja aprovado na Câmara dos Deputados, né, essa anistia. Chega no Senado, tem o Davi Alcolumbre, que já deixou muito claro que não vai pautar em hipótese nenhuma. Mais uma vez, Davi Alcolumbre eleito com voto de bolsonaristas, de senadores bolsonaristas que dizem que tem que fazer um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, que durante o governo Bolsonaro falavam que o Davi era um sabotador, que ele tinha atrapalhado o governo, que ele estava jogando junto com o Supremo, que ele estava jogando junto com a esquerda. Aí chega no governo Lula, os bolsonaristas votam no Davi de novo. E mais uma vez, sem compromisso nenhum dele pautar nada. Pelo contrário, com ele dizendo que não ia pautar nada mesmo. Em troca de cargo na mesa diretora, presidência de comissão, coisa que assim, pro eleitor não muda nada. Melhora a vida do deputado e do senador que consegue colocar mais cabo eleitoral nesses cargos. Agora, pro eleitor não muda nada. E um projeto que não afete o ex-presidente. Como o Alcolumbre vem tecendo esse acordo junto com o Rodrigo Pacheco, de diminuir as penas. O senhor é a favor, no caso? Eu sou a favor. Eu acho o seguinte, que as pessoas do 8 de janeiro, primeiro, não tinham a intenção de dar um golpe de Estado. Segundo, elas precisam ser punidas pelos crimes que cometeram de vandalismo, de dano ao patrimônio, né, de quem vandalizou. E o Supremo Tribunal Federal claramente pesou a mão, né, em colocar ali 15 anos de cadeia para gente que não tinha nenhuma capacidade nem intenção de dar golpe de Estado. Essas pessoas foram manipuladas por Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, veja, mais uma vez, eu preciso falar da covardia dele. Por quê? Ele incentiva as pessoas a acamparem na frente dos quartéis. Depois, ele incentiva as pessoas a fazerem o 8 de janeiro. E foge para os Estados Unidos. Vai de férias com o avião presidencial para os Estados Unidos. E aí, todas essas pessoas sendo condenadas, sendo presas, quando vaza as mensagens do Eduardo Bolsonaro com o Jair, você vê, olha, minha preocupação é anistiar o Jair. As pessoas do 8 de janeiro que se lasquem. Esse é o resumo da troca de conversas deles. E eles no discurso, muito emocionado, né? Falando das velhinhas com a Bíblia que estão sofrendo, de quem tem doença, do Clezão que morreu, da Débora do Batom. Aí você vê nas mensagens privadas, não, o que importa é o Jair. Fazer uma anistia para essas pessoas não interessa. Ou seja, são farsantes, a gente que está mentindo pro próprio público, pro próprio eleitor, dizendo que está preocupado com essas pessoas quando elas foram usadas, quando elas foram um instrumento, elas foram massa de manobra, né? Pro discurso e pro... Eu não posso nem falar projeto de poder, porque não tem nem projeto ali, é um negócio tão tosco, mas pro discurso bolsonarista. Então, na minha avaliação, e uma anistia nesse sentido para essas pessoas teria o meu voto, e acho que apesar da possibilidade de ser pequena, também acho que é maior do que para o Bolsonaro, mas ainda acho que é pequena para essas pessoas, aí teria ainda alguma possibilidade de ser votado pela Câmara, pelo Senado e de depois não ser derrubado pelo Supremo. O senhor, como é a relação do senhor com o governador do seu estado, Tarcísio? Uma relação protocolar, assim. Existem alguns projetos em que a gente está alinhado, mas, inegavelmente, nós seremos adversários políticos nas eleições do ano que vem. Nós teremos um candidato próprio da missão, que é o Renan Santos, e ele será adversário do Tarcísio mesmo, porque toda essa covardia que eu coloquei para Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas se submete a ela. Não só se submete ao Bolsonaro, de ter que baixar a cabeça para tudo que ele diz a todo momento, com medo de perder o apoio dos bolsonaristas, mas, ao mesmo tempo, o que se desenha para o Tarcísio é uma coligação com o PP, com União Brasil, com o PL, com republicanos, com todo o Centrão. O nome do Tarcísio agrada o Centrão, como agrada setores do mercado, da imprensa e do Supremo Tribunal Federal. Então, se for para ter esse acordão já na eleição, eu não topo. E eu não topo porque eu sei que quando ele assumir a presidência da República, se ele vencer, ele já vai ter um boleto desse tamanho para pagar sem ter mandado nenhum projeto para a Câmara dos Deputados. Ele já vai ter queimado um capital político, já vai estar devendo cargo, emenda, ministério, sem ter sequer mandado um único projeto. E veja, o próximo presidente da República vai ter que mandar medidas muito impopulares para acertar o orçamento, que vai colapsar no ano que vem, não vai ter dinheiro para pagar conta de luz de ministério. Tudo que o governo está vendendo como política pública, né, que é o Vale Gás, que é o Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, CAP, CNPq, tudo isso não vai ter verba zero. Só voltando no Tarcísio, essa eventual articulação dele pela anistia, o senhor acredita que há uma vinculação
ao bolsonarismo? Ele quer o voto do Bolsonaro e como que entra nesse orçamento de jogo político, no caso de 2026? Não, primeiro, eu acho que assim, essa defesa do Tarcísio da anistia é mais discurso para agradar bolsonarista do que ação. Eu não estou vendo o Tarcísio indo para a Câmara dos Deputados, conversando com líderes partidários para construir maioria, pressionando o Hugo Mota, não vejo nada disso acontecendo, tá? No bastidor, não estou vendo nenhuma ação efetiva, né, pela defesa da tal da anistia. E segundo, claro, 100% da preocupação dele é ter a bênção de Jair Bolsonaro para disputar a eleição. Abordando um pouco mais a questão da Constituição, que o senhor mencionou mais cedo. O senhor tem feito críticas a ela, mas na sua visão, como seria um processo para elaborar uma nova Carta Magna? Como seria o papel do Congresso nessas mudanças que você considera essenciais? O que eu defendo é o seguinte, primeiro é uma Constituição enxuta, né, porque o próprio nome já diz, Constituição é a Constituição do Estado, é o que é necessário para existir o Estado e quais são os princípios fundamentais desse Estado. As Constituições de países desenvolvidos não são enxutas à toa, elas são enxutas para deixar a maior parte das decisões para a lei ordinária, para você ter governabilidade, para o parlamento ter mais flexibilidade para tomar as decisões e mudar as políticas públicas de acordo com a vontade do eleitor. E também defendo que haja, como existe na maior parte dos países desenvolvidos, penas de morte e prisão perpétua. Qual que é o modelo de Assembleia Constituinte que eu defendo? Eu defendo que seja convocada uma eleição apenas para deputados constituintes, então você está sendo eleito não para fazer legislação ordinária, para fazer base de governo, de presidente da República, você está sendo eleito para escrever a Constituição. E que esses deputados fiquem inelegíveis por 8 anos, para ele escrever a Constituição não pensando na próxima eleição nem na outra eleição, para que ele esteja com uma pressão muito menor, corporativista muito menor do que houve em 88 e com incentivo muito menor para ele não cair na tentação fácil de colocar uma coisa tosca na Constituição só para falar, olha, eu coloquei tal coisa na Constituição, votem em mim na próxima eleição, que é um incentivo populista muito grande que existe no Brasil. Então o modelo de constituinte que eu defendo é esse, você vai ser deputado constituinte, mas 8 anos você está sem direito político. E levando em consideração essa sua visão, essa sua interpretação sobre a Constituição atual, o senhor tem colegas dentro do parlamento que compartilham dessa ideia? Olha, defendendo a substância da nova Constituição que eu defendo, eu não vejo. Eu vejo parlamentares defendendo que haja uma nova Constituição. Agora, existem, claro, algumas convergências em alguns pontos de pensamento, mas eu acho que exatamente nos moldes que eu tenho defendido, não, mas eu tenho coletado assinaturas para convocar um plebiscito, né, para consultar a população sobre uma nova Constituição, e eu preciso de assinaturas para convocar esse plebiscito, e eu acredito que hoje a gente tenha cerca aí de 90 assinaturas, né? Outros 89 parlamentares apoiam a ideia de a gente consultar a população para saber se ela quer uma nova Constituição ou não. E a população tem consciência dos atuais problemas que o senhor mencionou da Constituição? A população tem consciência dos problemas, mas ela não tem consciência de que eles decorrem da Constituição, né? E eu acho que esse é o meu principal papel de levantar esse debate. Fala, gente, não é à toa que a educação não funciona, que a saúde não funciona, que a infraestrutura não funciona, que a política de meio ambiente não funciona, que ciência e tecnologia não funciona. Tudo é um fracasso por causa do nosso modelo constitucional. Não é que tudo é um fracasso por razões do acaso diferentes. Não, existe um planejamento do fracasso. Nós somos um projeto de fracasso. O Brasil é um projeto de fracasso. E um projeto de fracasso que deu muito certo, né? Nós conseguimos fracassar na maior parte das áreas em que nós nos propusemos a fracassar desde 1988. Então, levantar a atenção para esse debate é muito importante. A própria questão da governabilidade. Como tudo está na Constituição, todo presidente da República precisa mudar a Constituição. Em qualquer país desenvolvido, o presidente da República governa com maioria absoluta, 50% mais 1 do parlamento. No Brasil, ele precisa de 2/3, ele precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ele precisa mudar a Constituição. Se você quer mudar a questão tributária, precisa mudar a Constituição. Trabalhista, a Constituição. Previdenciária, a Constituição. Então, qualquer política pública que o presidente queira fazer, ele precisa mudar a Constituição. E daí, o custo de você governar, porque 308 votos é o mínimo, mas ele precisa ter uma margem de segurança. Então, todo presidente busca construir uma maioria de 350, 380. E aí, lá se vai cargo, lá se vai ministério, lá se vai emenda. É um custo gigantesco para fazer modificações que muitas vezes nem são estruturantes, né? Então, as pessoas precisam entender, e esse é meu papel de comunicar e do Partido Missão, o tamanho do problema que é a nossa Constituição. Falando então do Missão,
Agora, o senhor já mencionou, enfim, em outras oportunidades, que terá um candidato à presidência em 2026 e recebemos o Renan Santos, o atual presidente, né, cofundador, organizador do partido, e ele mencionou que terão candidatos em todos os cargos majoritários e legislativos. Em um eventual segundo turno, que o candidato do Missão não passe, teremos um candidato da esquerda e da direita em virtude, muito provável, né, esse cenário, em virtude da polarização atual do Brasil. Como o partido se posiciona nesse cenário? O partido ele é um partido de direita, né? E nós fomos criados, né, no antipetismo, organizando manifestações pelo impeachment da Dilma, indo a pé de São Paulo até Brasília para protocolar a denúncia contra ela, a campanha em frente ao Congresso Nacional para a denúncia ser acolhida. Enfim, eu fui atropelado por um sujeito do MST que tentou me matar. Então nós temos um histórico longo de inimizades com a esquerda. Eu, com 19 anos de idade, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê do Ministério da Justiça contra mim, que até hoje tem um habeas data meu pedindo essas informações para eu ter acesso a elas, porque eu não sei. Porque eu nunca nem passei cola na escola, então eu não sei que com 19 anos de idade o Cardoso descobriu sobre mim. Mas nós não vamos trabalhar com um cenário em que a gente não esteja no segundo turno. Podem falar, mas é muito improvável, não tem tempo de TV, não tem fundo. Bolsonaro não tinha, com todas as divergências que a gente tem com ele. Pablo Marçal não tinha, quase foi para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo. Então eu acho que nós temos sim plena condição de ser competitivos nessa eleição. Então eu sei que essa é uma pergunta que será feita a nós, principalmente para o Renan, muito frequentemente, né? Ah, mas e no segundo turno? No segundo turno nós vamos votar 14, que é o número do nosso partido. E qual é a direita que vocês pretendem atingir? Que não é a bolsonarista, no caso? Eu acho que é uma direita mais jovem, é um recorte geracional, né? A nossa geração, até é bom, observando agora o movimento do Nepal, foi uma revolução feita pela geração Z, né? Pela nossa geração. E eu acho que esse é o principal recorte. Mostrar que a geração anterior fracassou em nos entregar um país relativamente ao resto do mundo melhor do que eles receberam, né? Eu acho que a geração passada... pelo próprio legado da Constituição de 88, é óbvio que a redemocratização foi um legado muito positivo, mas pós-redemocratização na Constituição de 88, as políticas públicas, os resultados econômicos, os resultados de segurança pública fracassaram. O modelo de se fazer política com a maior parte dos parlamentares se elegendo não com as propostas que eles defendem, mas com emendas, porque é um ciclo de venda de voto, né? O deputado vende votos para o presidente da República, aí ele ganha emenda. Com a emenda ele compra o apoio do prefeito, o prefeito compra o apoio do vereador, o vereador compra o voto do eleitor, né? É o ciclo de eleição do Centrão. Até tinha um deputado fazendo piada em relação... Porque, veja, a culpa... É muito fácil jogar a culpa na classe política, que eu também jogo, né? Eu tenho um desprezo, até por conhecer... Pessoalmente, eu tenho um grande desprezo pela maior parte da classe política brasileira. E eu acho que ela merece esse desprezo da população. Acho que se a população conhecesse de perto, até desprezaria mais. Mas não dá para jogar só na classe política. O próprio eleitor quer vender o voto dele. A maior parte do eleitor quer vender o voto dele para deputado. Muitas vezes para presidente não vota, mas para prefeito, para governador, para deputado, o cara vende. E isso é motivo de piada, até entre os próprios parlamentares do Centrão. Outro dia um deputado do Centrão me disse o seguinte... porque o eleitor é o seguinte, ele chega e fala, ô deputado, tem 50 reais? Eu falo, puta, eu não tenho 50 reais. Ô deputado, tem 25 reais? Puta, cara, tá difícil, tal, não tenho 25 reais. Ô deputado, mas você tem 5 reais, não é possível que você não tenha 5 reais, porque, cara, não tenho 5 reais. Mas o que é isso aí no seu bolso? Falar, é colírio. Puta, então vai dar uma pinga um em cada olho aqui, meu, que eu tá tudo... Então, assim, essa maneira com que a política é feita no Brasil, majoritariamente. E a gente quer quebrar esse ciclo. E para quebrar esse ciclo, só com uma geração inteira de pessoas que acreditam numa maneira diferente de se fazer política. E o Missão seria esse partido para iniciar, para encabeçar esse movimento? Porque como não se tornar mais um partido de centro? Não, primeiro que não existe a possibilidade da gente se tornar mais um partido de centrão, porque se nós quiséssemos ser centrão, a gente não precisava fundar partido, né? É muito mais confortável eu continuar no União Brasil, pegar 3 milhões de reais para fazer a minha campanha, que eu não vou ter esse dinheiro no Partido Missão, porque o Partido Missão, primeiro, não tem fundo partidário e o fundo eleitoral é ínfimo para o Brasil inteiro. Mesmo indicar cargos para o governo, quando não, né? Porque ainda tem ministérios do partido,
conversar com o ministro, indicar pessoas, votar em algumas pautas junto com o governo para ter mais emendas. Então, se a gente quisesse ser do Centrão, não faria sentido ter um partido político. O nosso próprio propósito de vida, o nosso propósito de fazer militância política é quebrar o ciclo do Centrão. Então, assim, a gente sequer precisa tomar medidas de prevenção e controle para a gente não se tornar um partido Centrão, porque não é da nossa natureza, não existe essa possibilidade, né? E mais uma vez, o próprio recorte geracional que a gente representa tornaria inviável nós sermos do Centrão, porque a nossa geração não vota no Centrão. É uma parcela muito pequena. A nossa geração, em regra, tem um voto de opinião. Não tem uma venda de voto. Deputado, então o senhor vê essa geração atual mais polarizada? Sim, e polarizada não no sentido pejorativo, que geralmente a gente costuma ouvir, né? Porque as pessoas muitas vezes vendem a polarização como se fossem pessoas cegas, né? Em polos opostos que vão defender os seus lados como time de futebol. Existe uma multidão que se encaixa nessa definição. Mas quando eu falo de polarização, eu estou falando de pessoas com ideias diferentes debatendo essas ideias e colocando as suas ideias em contraponto. Muito diferente do debate unipolar, sem polarização, com ideia única, que sempre foi defendido pelo PT, né? O PT e Lula, eles são hegemônicos, principalmente dentro da esquerda. Os principais inimigos deles a serem destruídos, e eu acho que o Lula deixou isso muito claro com Ciro Gomes, com Marina Silva e por aí vai, destruir qualquer liderança que possa ameaçar o Lula, o que gera um problema de sucessão, porque Lula sempre fez questão de apoiar pessoas que são amebas, que sozinhas não iam a lugar nenhum. Dilma, Haddad, gente que não tem carisma, que não tem brilho próprio, que não tem uma carreira política consistente própria, que não empolga militância nenhuma, que só ganha alguma coisa porque tem a bênção de um sujeito que é carismático, que sabe discursar, que é o Lula. Então ele sempre teve esse medo de ser superado por alguém. Só que aí agora vai terminar a era Lula e não tem ninguém para substituir, vai ser um completo caos na esquerda. Eu, inclusive, tenho defendido a tese de que pós-Lula o racha no PT vai ser tão grande que ou surge um novo partido ou metade do partido vai para um partido diferente. Por defender uma ala, eu vejo brigas, por exemplo, de quem defende para a sucessão do Lula o Camilo Santana, considerando que o Haddad é um cara muito intelectualizado, que não pega no Nordeste, que não empolga, e a ala do próprio Haddad, dizendo que ele estava lá nos momentos mais difíceis, ele, né, disputou a eleição no lugar do Lula quando o Lula precisou, e que, querendo ou não, sair com uma simpatia maior do Sudeste em contraposição ao Camilo, né? Porque, obviamente, o PT vai sair com menos votos do Sudeste proporcionalmente. Mas também seria uma vantagem para eles maior. Eu acho que essas duas alas brigando, rachando, decidimos, o Haddad é candidato, a ala do Camilo vai cair fora. O senhor acredita, então, que um partido de esquerda mais jovem, que tenham ideias mais atualizadas, como, por exemplo, o PSOL, seria o caminho da nova esquerda? Eu acho que a esquerda está caminhando. Eu acho que a esquerda mais jovem está se radicalizando em dois sentidos. Em um sentido, nessa esquerda identitária do PSOL, né? Que é uma esquerda, são jovens ricos, herdeiros, né, que abandonaram a esquerda tradicional no sentido das preocupações materiais. Eles dizem no discurso que ainda tem, né, a preocupação com a classe trabalhadora, com os mais pobres, mas as principais pautas de debate deles são identitárias. É sobre racismo estrutural, é sobre machismo, é sobre homofobia, lugar de fala, né? Esse fascismo intelectual em que as pessoas, em que eles quebram o iluminismo, né? Esquecem qualquer premissa de que a razão é única e universal, de que nós, por sermos humanos, podemos nos compreender mesmo discordando por sermos humanos e por termos uma lógica humana. Eles dizem, não, tem lógica humana, cada grupo identitário só pode debater com o seu próprio grupo, porque é aquele único que tem lugar de fala, que tem capacidade de compreensão do próprio grupo. Então, tem essa esquerda identitária, comportamental, de agenda trans e por aí vai, que está representada no PSOL. Tem uma outra que não tem representação político-partidária hoje, que tem a preocupação materialista, né, no sentido de condições materiais, que é a esquerda comunista, que, mais uma vez, radicalizada, que defende abertamente a morte dos seus opositores políticos, que defende revolução,
paredão, fuzilamento, morte da burguesia, ditadura abertamente do proletariado, né? E que acha que essas preocupações da esquerda identitária, né, é um negócio pequeno burguês, né? Fala, mano, isso é coisa de gente rica que não tem o que fazer, porque a classe trabalhadora mesmo quer saber de revolução, não quer saber de cota para trans, né? Então eu vejo a esquerda mais jovem indo por esses dois caminhos. Ainda tratando de polarização política, recentemente, em razão do atentado ao ativista Charlie Kirk nos Estados Unidos, muitos integrantes da direita brasileira, inclusive parlamentares, atuam como fiscais, digamos assim, para que pessoas, inclusive nós aqui do Poder 360, demos uma matéria de pessoas que perderam seus cargos, foram demitidas em razão de, enfim, ou seja comemorarem, ou seja mencionarem contra Charlie Kirk. Agora, do outro lado, temos uma direita que diz que é censurada, é alvo da esquerda, é alvo do Supremo, em questão de liberdade de expressão. Como o senhor vê hoje a liberdade de expressão no Brasil em relação a esses dois casos, da direita e da esquerda? Eu acho o seguinte, uma coisa é você defender que seu adversário político morra, que ele seja executado, né? Como eu tenho visto extremistas de esquerda fazer, e em razão disso que eu apresentei um projeto para criminalizar a incitação à violência física contra adversário político. E eu acho que essas pessoas, sim, têm que ser expostas, têm que perder qualquer tipo de patrocínio público ou privado, têm que perder seus espaços na academia. Quem defende abertamente a execução dos seus adversários políticos não tem que ter espaço nenhum no debate público, porque o debate pressupõe contraposição de ideias. Se você quer matar o outro, você já não quer fazer política, você quer fazer barbárie. E bárbaros não têm espaço no debate público. Outra coisa completamente diferente é a crítica da direita de dizer que se eu te xingar aqui agora, você pode me processar por injúria, né? Agora, se eu xingo o ministro do Supremo, eu vou responder por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Porque se eu xingar o ministro do Supremo, eles partem da premissa, para punir severamente os seus opositores, de que eu estou atentando contra a existência da instituição Supremo, e não que eu estou xingando o ministro. E é isso que eu ainda dei o exemplo de xingamento, mas mesmo crítica, falar a decisão é ilegal, é inconstitucional, né? O ministro é autoritário, críticas que não são xingamentos, ainda assim você recebe o processo não como xingamento, mas como atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, a liberdade de expressão, ela tem um limite legal, que olha, eu não posso imputar um falso crime a uma pessoa. Eu não posso falar que a pessoa é nazista, porque nazismo é crime, e eu não posso imputar um crime sem que aquela pessoa seja nazista. Porque, inclusive, eu coloco em risco a carreira e a vida daquela pessoa. Porque repete-se tanto que aquela pessoa é nazista, quando ela só discorda do seu ponto de vista, que você desumaniza aquela pessoa a ponto de pessoas se sentirem confortáveis de matarem essa pessoa. Porque matar o nazista não é uma pessoa, eu vou matá-lo. Da mesma maneira, eu não posso falar que um sujeito é pedófilo, né? Como é o caso famoso da Rede Globo com a escola base, né? E ameaçar a vida daquelas pessoas. Porque imagina, a comunidade quer linchar pedófilo. Aí eu acuso falsamente, com ampla divulgação, que uma pessoa comete pedofilia quando ela não é pedófila, essa pessoa vai morrer, ela vai ser linchada, ou ela vai perder completamente seu convívio pessoal. Então, eu acho que o limite da liberdade de expressão é a legislação em relação a você imputar um falso crime a uma pessoa ou você defender abertamente a execução e a morte dessa pessoa. Isso não é liberdade de expressão, isso é apologia ao crime, incitação à violência, enfim, calúnia. Deputado, voltando mais questão política agora. O senhor mencionou União Brasil e o Missão. A partir do momento que o partido se consolidar, estiver com todas as questões jurídicas corretas no TSE, o senhor migrará de partido. Como que foi essa recepção do União Brasil, que o senhor já mencionou, sua relação, mas como que foi a sensação deles pela sua saída? Qual é o saldo que você deixa dentro do partido? A sensação foi péssima, né? Porque sempre tem aquela conversinha de não, vamos conversar, vai valer a pena você ficar e tal. Porque assim, claramente de pessoas que não entendem a nossa maneira de fazer política. Eu não tenho o menor interesse de ficar, tô com roupa de ir já, tô com a malinha pronta já pra ir embora, pra zarpar. Eu não tenho interesse de ficar num partido que tem uma bancada de 59, aí 15 são de oposição, a maior parte é de centro, outra parte é governista. Um partido que tem na sua bancada
gente que é governo, que é centro, que é oposição, não é um partido, é um ajuntamento de pessoas para ter chapa para disputar a eleição. Não tem crença, não tem programa, não tem ideologia. Qual que é o projeto de país do União Brasil? Mais saúde, mais educação, democracia. Beleza, quem que é contra mais saúde, mas como é que você vai chegar na educação? Como é que você vai chegar na saúde? Como é que você vai defender a democracia? O debate está nos instrumentos, né? Nas finalidades, salvo se você for um maluco radicalizado, que não são poucos, as finalidades são mais ou menos as mesmas. A polêmica está no meio, a polêmica está na maneira com que você vai fazer isso. E é um partido que não se dispõe a debater maneira, porque a partir do momento que existia um debate sobre meios, aí cada um vai para o seu canto. Mas quando o senhor começou esse jogo político, se candidatou pela primeira vez e entrou no partido, já tinha essa visão? Não, quando eu entrei no partido, eu acho que a questão principal, dois pontos principais pesaram, né? Eu me filiei ao DEM, que era o único partido de oposição ferrenha à Dilma, tanto que foi o primeiro partido a defender o impeachment, por isso que nós ficamos próximos a várias lideranças que eu conheço e que respeito. Muitas delas hoje são meus colegas de oposição, o deputado Mendonça Filho, o deputado Paulo Avelino. Então, primeiro tinha esse alinhamento da época do impeachment, da oposição ao PT. E segundo, a completa liberdade que eu recebi na época, tanto desses líderes como também do Rodrigo Garcia, de votar do jeito que eu quisesse e discursar no sentido que eu quisesse, mesmo que isso fosse contra o partido. Então foi essa liberdade e esse pragmatismo e essa proximidade gerada na época do impeachment que me fez inicialmente me filiar ao DEM, que depois se fundiu com o PSL e se transformou em União Brasil. E o senhor sai feliz, completo do partido, e qual é o saldo que você deixa de aprovações, de agregar a sigla? Nunca tive nenhuma preocupação de agregar nada à União Brasil, não. Sempre foi o partido, foi uma obrigação de filiação para eu disputar a eleição e exercer meu mandato. Meu foco sempre foi o resultado do mandato. Nunca tive nenhum foco em trazer nenhum resultado para o partido. Acho que deixou alguma marca no partido? Marca no partido, mas aí você parte da falsa premissa de que existe alguma marca, existe alguma substância no partido. Não existe. O senhor entrando agora no Missão se tornando um partido mesmo, final. Congressistas de outros partidos já demonstraram interesse de entrar? Não, eu acho que é muito difícil trazer alguém com mandato, porque qualquer pessoa com mandato em qualquer partido tem seus 3 milhões, isso falando de deputado federal, para disputar a eleição, mais o tempo de TV. A gente não tem condição de oferecer nada disso. Então a maior parte, e eu acho que isso é bom, até porque a gente tem um filtro de caráter e um filtro de lealdade dos nossos quadros que vão disputar a eleição, é de gente do Movimento Brasil Livre. Existem vereadores, né, que hoje estão em outros partidos, mas igual ao meu caso, que a lealdade e os ideais estão vinculados ao Movimento Brasil Livre e que aí sim vão fazer a transição dos seus respectivos partidos para a missão. Mas gente de fora, que hoje não é do movimento e tal, tem muito deputado que chega em mim e fala: deixa eu montar o partido Missão no meu estado. Eu falo: meu amigo, você não entendeu nada. Não quero um cara que vai lá e vai usar o meu partido para fazer um acordo com o governador, com o presidente, com o prefeito, para ter um apoio de emenda, de cargo, inaugurar obra e eu eleger 2 deputados estaduais porque você fez o partido no seu estado. Não é esse o interesse. Esse tipo de oferta, sim. Não é? Ou então, tá difícil conseguir legenda para eleição majoritária porque a maior parte dos grandes partidos estão se fundindo e tal, então tem cada vez menos partidos. E aí muitas vezes chega, me dá a legenda pro Senado que eu faço um deputado federal para você. Mas beleza, mas quem que vai ser esse deputado federal? Não vai ter nem nada a ver com a gente, não vai ter nenhum alinhamento, enfim. Então nem nos interessa. Mas essa fusão com congressistas já estabelecidos não ajudaria a espalhar o discurso em outras capitais para, por exemplo, criar lideranças em todos os estados do Brasil? Não, porque essas pessoas com mandatos precisariam ter um discurso alinhado com a gente. Não há nenhum congressista alinhado? Não, existem alguns que têm uma visão próxima, mas não são eles que formam liderança e que espalham o movimento nos estados. É a formação de militância, é a nossa parte de comunicação, é a nossa parte da Academia Valete, é a nossa própria revista Valete, nossa iniciativa educacional,
o nosso curso de formação, os nossos campeonatos de debate, os nossos congressos estaduais. É isso que gera novos quadros. Não é ter um cara com mandato. Eu não sou a razão mais importante de se criar ou de se formar a militância no estado de São Paulo porque eu sou o único membro do MBL que é deputado federal. A gente forma mais militância e a gente tem novos quadros por causa do trabalho do MBL, da própria militância, dos coordenadores do movimento, não por minha causa. Então o senhor seria a cara do partido nas próximas eleições? Deve vir como deputado novamente? Não, porque o partido não vai ter uma cara, não é um projeto personalíssimo. E eu também, nós ainda não decidimos, enquanto o partido não for formalizado, a maior parte das decisões em relação a isso não serão tomadas sobre para qual cargo cada um vai disputar. Isso ainda está em aberto. Mas mais uma vez reforçando, não vou ser a cara do partido, mesmo porque nós temos vários quadros e o que de fato importa é o projeto, não é uma figura ou outra. Quando eu me aposentar da política, com certeza o Partido Missão vai continuar tendo seu projeto, vai continuar tendo seu propósito e vai depender completamente de mim. Falando então do discurso, do projeto da missão. No início do MBL, o discurso ele era mais rígido em questão de Estado mínimo, em questão mais liberal, digamos assim. Hoje nós vemos maior pragmatismo, como a defesa, por exemplo, do uso do fundo eleitoral, como ideias de industrialização do Nordeste, que, digamos que divergem um pouco do pensamento purista do liberalismo. O que mudou nesse discurso? Eu acho, primeiro, nós não defendemos o uso do fundo eleitoral, nós defendemos a extinção do fundo eleitoral. Agora, é impossível que a gente seja competitivo, principalmente no Nordeste ou em eleições majoritárias, com todos os partidos usando bilhões de reais e a gente sem ter os instrumentos para isso. O Milei fez uma coisa muito interessante na Argentina, que foi utilizar o fundo público e quando ele chegou no poder acabou com o fundo público, que é a nossa mesma ideia, que é a nossa mesma intenção. Agora, o papel estratégico do Estado, mesmo o liberalismo contemporâneo, ele não nega que nós precisamos... Uma das razões de você ter ajuste fiscal, de você fazer corte na máquina pública, claro, é você diminuir o imposto, e a gente tem o maior imposto dos países emergentes e também da América Latina, mas também é você ter margem para investimento público. Os países capitalistas que se desenvolveram com um pesado investimento público em infraestrutura e em ciência e tecnologia. E eu acho que isso diverge não do pensamento liberal, mas diverge do pensamento libertário, que acha que todo tipo de investimento tem que vir da iniciativa privada. Mas o ponto é, primeiro que a infraestrutura é muito intensiva em capital, você precisa de muito dinheiro e demora muito para você dar o retorno. Razão pela qual a maior parte da infraestrutura de todos os países do mundo é financiada pelo setor público, construída pela iniciativa privada, gerida pela iniciativa privada. Ciência e tecnologia. 99% das pesquisas vão dar errado. O que significa que é um risco que a maior parte das empresas privadas não tem capital e não estão dispostas a tomar. Por isso, a importância de você ter investimento público em pesquisas estratégicas. Veja o quanto não se avançou com o investimento público e depois isso se reverteu para a criação de riqueza na iniciativa privada, com os investimentos dos Estados Unidos na NASA, com os investimentos dos Estados Unidos nas Forças Armadas. A própria internet vem de investimento público em ciência e tecnologia, com a ARPANET, né, com os Estados Unidos. Então, essa defesa estratégica e pragmática, acho que tem muito a ver com a nossa defesa de política pública baseada em evidência. Eu não estou muito preocupado com o dogmatismo ideológico, né, de qualquer lado, de qualquer nomenclatura. O resumo do nosso pensamento é o seguinte: o que funcionou no mundo em cada área? Eu quero trazer para cá. Se é política de conservador, de liberal, de libertário, não interessa. O interesse é funcionou, quero trazer para cá. E quais são as prioridades para o partido em questão de projeto? Nas principais alas, economia, infraestrutura, segurança? Eu acho, primeiro ponto, segurança pública, porque o nosso país está prestes a ser tomado pelo crime organizado. E a defesa que a gente faz de uma declaração de guerra do crime organizado, que o PCC, que o Comando Vermelho sejam consideradas um país estrangeiro invadindo o nosso país e que, portanto, na hora de combater militarmente, né, esses faccionados, eles não têm os mesmos direitos que o cidadão brasileiro tem, eles sejam tratados como inimigo estrangeiro porque eles têm
dominação de território, eles têm bandeira, eles têm exército, eles têm hino, eles têm leis próprias, tribunais próprios. Então, eles são uma nação estrangeira nos invadindo e devem ser tratados como tais. Então, uma literal declaração de guerra contra facções criminosas com a defesa de pena de morte e de prisão perpétua. Um sujeito como o maníaco do parque, que sequestra, estupra, mata e esquarteja mulheres, ele não tem ressocialização, ele não tem salvação. Eu vou dar um curso profissionalizando dele pra cadeia. Que curso profissionalizando a cadeia? O maníaco do parque precisa morrer, ele precisa ser condenado a pena de morte. Não tem salvação, e também não tem razão nem pra gente ficar sustentando ele dentro da cadeia. Assim, né? Eu ia falar que ele seria um peso para papel, mas um peso para papel não mata ninguém. Então, é pior do que um peso para papel. E do outro aspecto, na economia, um corte radical de gastos de privilégios da classe política, do judiciário, do Ministério Público, da advocacia pública. Pô, o Messias, advogado-geral da União, recebendo o quê? 200 mil reais por honorários advocatícios de ser um advogado público. Veja, o advogado público ele já tem estabilidade e já tem um salário que é 4, 5 vezes maior do que a média do que se recebe um advogado privado. Ele ainda quer receber honorário? Mas a lei determina que ele pode receber. Sim, a lei está errada. Deputado, eu queria abordar isso, então. O senhor conseguiu assinaturas para a PEC antiprivilégios, para protocolar e tal, só que há um grupo de trabalho da reforma administrativa agora ocorrendo na Câmara dos Deputados, que trata mais ou menos dos mesmos pontos em questão de combate a privilégios, em questão de férias, enfim, outras propostas de combate a privilégios. Houve diálogo com esse grupo de trabalho, que o senhor não faz parte, mas diálogo com esse grupo, com principalmente o relator, o deputado Pedro Paulo? Eu converso muito com o deputado Pedro Paulo, né? Eu acho que em termos de estrutura do Estado, ele tem um pensamento muito alinhado com o meu, mas a minha proposta é muito mais radical do que a do Pedro Paulo, né? Em relação a super salário, de não ter um centavo a mais acima do teto remuneratório, na questão de você responsabilizar, e eu acho que de certa maneira isso faz parte de julgamento de separação de poderes, mas também de segurança pública, mas também acho que entra na reforma administrativa, de você acabar com a aposentadoria como punição, né, do juiz, ele não receber um centavo depois que ele é demitido do cargo, e dele inclusive ser preso quando ele solta um criminoso, quando ele tinha o dever de manter ele preso preventivamente, né? Eu aprovei um projeto no plenário da Câmara que prevê que um criminoso faccionado, miliciano, que roubou, o que cometeu crime hediondo, que é pego em flagrante, obrigatoriamente o juiz precisa prender preventivamente, ele perdeu o direito de responder em liberdade. Isso foi aprovado no plenário da Câmara, está esperando a deliberação do Senado. Agora eu protocolei um outro projeto para prender o juiz de 8 a 12 anos de cadeia que soltar esse criminoso. Da mesma maneira, privilégios tributários, que eu acho que de certa maneira também tem a ver com uma reforma administrativa. A gente tem hoje de 150 a 200 bilhões de reais que sai do dinheiro do trabalhador mais pobre, que está pagando um dos impostos de consumo mais caros do mundo, né? Metade do carro do sujeito é imposto, ele compra um carro para ele e outro para o Haddad. Se a gente for falar de, tá saindo, acabei de ler a notícia no Poder, tá saindo a pré-venda do iPhone 17, no caso do iPhone você compra 2 para o Haddad e 1 para você, para financiar 150, 200 bi de grande empresário patrimonialista que tem lobby com o Palácio do Planalto e com o Congresso Nacional. Então, eu sei que o deputado Pedro Paulo, se ele não tivesse que conciliar os interesses de tantos parlamentares de um grupo de trabalho e de pensar também de como tentar construir maioria num plenário sob o governo Lula, ele tem que suavizar a proposta. Mas eu também sei que no mundo ideal do Pedro Paulo, a reforma é mais branda do que no meu mundo ideal. Então nós temos esse diálogo, mas visões de mundo ainda diferentes. Apesar de eu achar que a proposta do texto final que ele apresentou é bom, eu, se for a votação, votaria a favor, mas eu duvido muito que o PT deixe que qualquer reforma administrativa seja votada. Alguma ideia sua foi incorporada nesse processo de elaboração da reforma? Teve uma ideia que nós tratamos juntos em relação à limitação de supersalário, que, mais uma vez, não é do mesmo radicalismo que eu proponho, mas de ter uma limitação ali de 30%, né, acima do teto remuneratório constitucional para as verbas indenizatórias. Nesse aspecto, eu acho que é uma coisa que a gente até tinha apresentado junto numa PEC anterior, a PEC do equilíbrio fiscal,
e que ele trouxe da reforma administrativa. Deputado, eu queria abordar também a questão da tentativa de cassação do seu mandato, que tramita no Conselho de Ética depois das declarações contra a deputada Célia Chacriabá. O que o senhor tem a dizer sobre o andamento desse processo e qual é a sua interlocução para um possível acordo para a sua defesa, para não perder o seu mandato? Vamos lá, não vou fazer acordo nenhum, porque eu não vou recuar, não vou voltar atrás, não vou pedir desculpa, estou defendendo a minha honra, o meu sobrenome e a honra da minha família, né? Eu estava fazendo um debate crítico, incisivo, como sempre faço, mas sem nenhum ataque pessoal, mesmo porque eu nem sabia quem era a Célia Chacriabá antes dela vir com a caneta tentar furar minha mão. E eu falei fatos, né? Que ela ficou nervosa com os fatos. Falei que no licenciamento de Belo Monte teve tribo indígena que recebeu lá 80 caminhonete 4x4, trava elétrica, ar-condicionado, que recebeu centenas de cabeça de gado Nelore, centenas de cabeça de gado leiteiro, recebeu casa e 3 a 5 milhões de reais na conta corrente. Isso é fato. Se eu estivesse mentindo, iam ter me processado por causa disso, e até agora não chegou. Até peço que me processem, porque como eu sei que é verdade, eu vou usar a exceção da verdade no tribunal e você vai ter que pagar honorário para os nossos advogados, que já estão com os bolsos. Parem, por favor, parem de enriquecer os meus advogados, porque vocês fazem processos muito toscos, né, e acabam perdendo, ou muitas vezes falando barbaridades e crimes contra mim, e eu também processo e vocês perdem. Então, por favor, gente, meus advogados já estão ficando arrogantes. E eu disse isso, e aí ela ficou ofendida e disse, não, mas é um absurdo esse deputado estrangeiro que nem é daqui e não tem nenhum direito de opinar sobre os assuntos daqui. Primeiro que eu sou brasileiro. Segundo, até minha mãe é paraense, né, eu sou mestiço. Mas ainda que não fosse mestiço, tenho muito orgulho de ter a minha ascendência japonesa, né? De ter avós japoneses que vieram pra cá sem saber a língua, um travesseiro de bambu, depois o meu avô se virou sendo caminhoneiro e aí ele morreu, aí minha avó teve que criar o meu pai e os meus tios ali na roça, no Itaim Paulista, e vendia galinha e se viraram pra cuidar um do outro. Então tenho muito orgulho do meu sobrenome, tenho muito orgulho da minha história, tenho muito orgulho dessa origem japonesa. E eu respondi o seguinte, ela estava lá com um cocar de pavão, pavão que é uma ave asiática, não tem nada a ver com o povo originário do Brasil, mas eu falei, olha, né, estrangeiro é lá o pavão que é daí próximo da terra dos meus ancestrais, mas tem gente aqui que parece que gosta de fazer cosplay. Aí ela ficou ofendidíssima, veio pra cima, pegou a caneta, furou a mão do Coronel Meira, aí a Coronel Fernanda tirou a caneta da mão dela, e aí eu fiquei sentado, só falando assim, então deixa ela aí, pelo amor de Deus, negócio patético, esse chilique que ela tá dando, esse teatro que ela tá fazendo. O senhor acredita que esse episódio pode atrapalhar alguma atuação sua dentro do Congresso? Não, atrapalhar, claro que atrapalha, porque assim, você ter uma espada sobre a sua cabeça no Conselho de Ética, sempre vai primeiro que eu preciso parar de trabalhar em projetos importantes para defender o meu mandato no Conselho de Ética dessa acusação. Segundo, que todo mundo sabe que você está com um processo no Conselho de Ética. Então, na hora de você pedir voto para os seus projetos, para os seus relatórios, todo mundo vai falar, mas tem aquele negócio no Conselho de Ética, né, e tal, vamos negociar direito. Mas, mais uma vez, repito, eu não vou pedir desculpa, não vou recuar 1 centímetro. Se o meu mandato tiver que ser cassado, porque eu defendi meu sobrenome, porque eu defendi a honra da minha família, aí vai ser cassado. Já pedi desculpas para os meus eleitores, vou apoiar outra pessoa tão capacitada, leal e firme aos seus ideais quanto eu na outra eleição, se eu for cassado e perder meus direitos políticos, mas eu não vou recuar no Conselho de Ética, não. Como o senhor avalia a comparação entre o seu processo no Conselho de Ética e de outros parlamentares, como, por exemplo, os que obstruíram a Câmara, como, por exemplo, o deputado Janones, como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro? Como que o senhor avalia essa equivalência de processos ali dentro? Absolutamente nada a ver, né? Eu acho que o Hugo Mota, primeiro, se embananou inteiro nessa questão da ocupação da mesa diretora. E aí, meio que no desespero de dar uma demonstração de força, ele mandou todos esses processos ao mesmo tempo para o Conselho de Ética, como se eles tivessem alguma relação entre si. Então, o que eu tenho a ver, o que o meu caso tem a ver com o Janones, que durante o discurso do Nicolas foi no meio dos bolsonaristas, sacou um celular para ficar chamando os outros de gay. Não tem nada a ver com isso. Não fiz nada parecido, né? Então enfim, é bizarro, né? Mas no Brasil, coisas bizarras acontecerem terça-feira. O senhor mencionou o presidente da Câmara, Hugo Mota.
Como que o senhor avalia hoje o estado dele? Ele está fragilizado? Ele está da mesma maneira que começou? Ele está melhor? E como há o diálogo entre o senhor e o presidente? Eu acho que ele está fragilizado, né? Ele saiu... Primeiro, assim, nunca tive um bom diálogo com ele porque não votei nele, né? Segundo, que ele sai muito fragilizado porque na ocupação da mesa diretora, o que todos os líderes falam nos bastidores e poucos têm coragem de falar na cara dele isso nunca aconteceria com o presidente da Câmara forte, né? Com Arthur Lira, e veja que eu fui um grande inimigo de Arthur Lira. Ele tentou me caçar, o PP entrou no Conselho de Ética para caçar meu mandato na legislatura passada. Mas ele era um presidente da Câmara forte. E o que todo mundo fala ninguém faria isso sob a presidência de Arthur Lira, né? Da mesma maneira, na semana do julgamento do Bolsonaro, ele chama a sessão virtual para não ter que lidar com a pressão de tanto dos petistas como dos bolsonaristas falando sobre a anistia e falando sobre a prisão do Bolsonaro. Então tudo isso é um sinal muito grande de fraqueza, né? Deputado, passando agora para a parte final, as últimas perguntas. Qual é a sua avaliação hoje do governo Lula e o que considera de positivo? O que o senhor levaria em um eventual governo da missão em 2026? Qual política manteria? Perguntei isso pro Renan Santos e ele disse que nenhuma, mas gostaria que o senhor fizesse esse exercício de pensar em alguma política. Não, realmente é muito difícil pensar em alguma política do governo, porque assim, o governo Lula é um desastre em todos os níveis de política pública. A maior parte delas é populista, sem resultado, sem um mínimo de eficiência. A segurança pública é um absoluto desastre, o país está dominado pelo crime organizado, o ministro da Justiça tem um filho que tem um escritório de advocacia que advoga pra gente suspeita de ter ligação com o PCC, faz um plano de mudança das condições carcerárias escutando o ONG do PCC e a dama do tráfico do Comando Vermelho. Economia nem se fala, o arcabouço fiscal vai lá, pega 70% do crescimento da receita corrente líquida com o teto de aumento de gastos de 2,5% real, mais a inflação obrigando o governo a estourar os gastos com despesas obrigatórias, com receitas que não são recorrentes. O orçamento público vai entrar em colapso por causa da revogação do teto de gastos em 2027. A inflação está descontrolada e a taxa de juros continua subindo com o presidente do Banco Central nomeado pelo PT, né? E aí agora eles não têm mais, né, o demônio do Roberto Campos Neto para jogar a culpa nele toda hora. O Galípolo, né? Aí o Galípolo vai na Comissão de Finanças, os petistas sobre taxa de juros, sobre inflação, fica quieto, pianinho. No plenário tudo é absurdo, os banqueiros, a elite, blá, blá. Aí não chega o Galípolo lá, todo mundo, presidente, abraço, né? Tapinha nas costas e tal. Então assim, cara, sinceramente eu não consigo pensar em nenhuma política do governo Lula que eu manteria. Deputado, gostaria de abordar a sua atuação na CPMI do INSS. Tivemos a ausência do careca do INSS como um dos principais envolvidos. Como que o senhor avalia o resultado dessa CPI? Acabará em pizza? Acabará de maneira... a história, o que fica dessa CPI até o momento? No que depender de mim, não. Eu acho que essa CPMI é uma que deu um resultado imediato, que eu considero que tenha sido da CPMI, da prisão do careca do INSS. Porque o Ministério Público inicialmente não pediu, a Polícia Federal não pediu. Quando foi aprovado pela CPMI, ele foi preso, depois de ter sido aprovado. E é impressionante como nesse país, sempre que tem alguma coisa de ruim acontecendo, tem um careca envolvido, né? E esse sujeito, ele tem relações políticas que eu acho que a CPMI vai ter sucesso se a gente conseguir responsabilizar, prender parlamentares, políticos, ministros, eventualmente presidente da República, que foram os patrocinadores desse escândalo. Porque o careca, ele é operador. Ele ganhou milhões de reais com esse esquema. Mas o esquema não foi sustentado politicamente por ele. O careca não tem poder político. Alguém operacionalizou esse esquema. Indicações políticas. O careca chegou lá por indicação política. O Lupe chegou lá por indicação política. O presidente do INSS chegou lá por indicação política. Então, essa CPMI só terá sucesso, e esse é o meu trabalho, é o meu foco nela, quando a gente responsabilizar políticos, gente com mandato que fez com que esse esquema acontecesse. Deputado, por fim, gostaria de abordar algum outro tema? Olha, eu acho que um tema bastante importante e que a gente tratou aqui lateralmente é essa questão do colapso do orçamento de 2027. As pessoas não estão entendendo
que existem gastos obrigatórios que decorrem da Constituição e que eles vão ultrapassar 100%, ou seja, para pagar despesas, só fazendo uma analogia, né? Vamos supor que você tenha lá um plano de saúde, a escola dos seus filhos, que você contrate ali, tem uma manutenção de uma câmara de segurança que você tenha na sua casa, o seu condomínio, o seu aluguel. Imagine que as suas despesas com isso, tirando vestuário, tirando conta de luz, tirando conta de água, as suas despesas com o seu convênio, com a escola, com segurança, essas despesas custem mais do que 100% do seu salário. Então, para você pagar essas despesas do mês a mês, você tem que fazer dívida. E não sobra para você pagar a sua conta de luz, sua conta de água, para você comprar comida, para você comprar roupa. É esse cenário de orçamento público que está se desenhando. Gás para todos, CAP, CNPq, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, os principais programas, todas as políticas de meio ambiente, todas as políticas de segurança pública não vão ter um centavo de... Toda a infraestrutura do Brasil não vai ter mais nenhuma manutenção, não vamos tapar mais um buraco de rodovia federal, de ferrovia, a partir do orçamento de 2027, porque não vai ter nenhum centavo. Então, ou a gente urgentemente aprova, e a gente apresentou a PEC do equilíbrio fiscal para reverter esse cenário, ou pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos viver um shutdown, que é um apagão completo nos serviços públicos brasileiros. E as pessoas não estão dando a devida atenção para isso. Deputado, muito obrigado. Chegou ao final essa edição de mais um Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço o deputado Kim Kataguiri por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, prazer. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de setembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu sou Davi Alencar e muito obrigado. Até mais.